continuar hoje aquilo que começamos ontem à noite. João capítulo 14, versículo 6. Esse versículo tem 3 partes. Na primeira parte, Jesus disse: eu sou o caminho. Na segunda ele disse: eu sou a verdade. E na terceira ele disse: eu sou a vida. Ontem nós vimos o significado de eu sou o caminho. Hoje vamos ver o significado de eu sou a verdade. Quarta-feira, se eu fosse você, eu não faltava quarta-feira. Vamos ver o significado de eu sou a vida. Amém? Glória a Deus. Quem não conheceu sexta-feira, esse aqui é meu irmão, viu? Meu irmão de sangue. É o Edson. O Edson, eu sou o Edivaldo. Amém? Glória a Deus. Uma família aqui de músicos de Deus. Por isso que ele estava aqui tocando violão aqui conosco. Ele mora lá em Curitiba, está aqui com a esposa, né? A esposa dele é a Milênia, e a filhinha que é a Manuela, viu? Manuela de 3 anos está lá dentro. Bem-vindo, viu, Edinho? Glória a Deus. Parece, né? Menos no cabelo, né? Glória a Deus. Fica à vontade, Edinho. Deus abençoe. Aleluia. Louvado seja o nome de Cristo Jesus. Essa declaração de Jesus, então, em João 14, 6, é o que vamos ler agora. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Repitam. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Só as mulheres. Os homens aí. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A última vez, todos juntos. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia. Não existem verdades, mas apenas a verdade. Aleluia. Filósofos, geralmente nascidos no berço da Grécia antiga, sempre estiveram em busca de verdades. Verdades sobre a existência humana, verdades sobre a origem do homem, verdades sobre a origem do universo, verdades sobre o destino do homem, de onde viemos, por que estamos aqui, para onde iremos. E baseados em filosofias, vãs filosofias humanas, criaram muitas versões de verdades. Essas versões de verdades são chamadas de sofismas. Sofismas são ideias, pensamentos, até que se transformam em doutrinas que não fazem parte da verdade absoluta, que é uma só, é o próprio Jesus Cristo. Sofismas são ideias que os homens mesmos criaram e que outros homens aceitam e recebem em suas mentes e inoculam essas ideias em suas mentes como se elas fossem verdade. E para essas pessoas é verdade, porque elas abraçaram, elas acolheram essas ideias na sua cabeça como se fossem verdade, e para elas são verdade. Mas na verdade são sofismas. Sofismas, portanto, como se define um sofisma? Sofismas são mentiras disfarçadas de verdade, para que por esse disfarce as pessoas acreditem
e vivam de acordo com isso que elas acreditam. A maioria das pessoas é condenada, não é salva. Porque a maioria das pessoas não acolhe a verdade na sua mente. Elas acolhem mentiras. A palavra de Deus, ela tem o poder de destruir sofismas, destruir mentiras. Abra na sua Bíblia, por exemplo, na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Não está ali, viu? Não está na parede ali, o que eu vou ler agora. Então abra na sua Bíblia. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos de 4 a 6. O que nós vamos ler nesse versículo é o que a palavra de Deus é poderosa para operar na vida de uma pessoa. 2 Coríntios 10, de 4 até o 6. Quem encontrou, diga glória a Deus. Vamos ler juntos? Todos. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Aleluia. As armas aqui no versículo 4, as armas da nossa milícia. As armas aqui se resumem em uma única arma, a palavra de Deus. A palavra de Deus que aparece lá em Efésios, capítulo 6, na armadura de Deus, como a espada do Espírito. A palavra de Deus é a espada do Espírito Santo. O Espírito Santo usa a sua palavra em nossa vida e através da nossa vida, para quê? Para a luta que nós estamos travando. A palavra milícia aí é luta, significa guerra. Nós estamos numa guerra. A guerra espiritual é a guerra da verdade contra a mentira. O pai da verdade contra o pai da mentira. O pai da verdade é Deus, e a verdade é Jesus. O pai da mentira é o diabo, e a mentira do diabo são os sofismas que ele inseriu na história da humanidade, nas culturas, nos pensamentos das pessoas, para elas acreditarem que isso era verdade, e vão acreditando nessas mentiras como se fossem verdade até a morte, e morrem e são condenadas, porque só tem salvação aqueles que são guiados pela plena verdade de Deus, que é Jesus Cristo. Aleluia. Então, podemos dizer aqui, traduzindo esse versículo, né? A palavra de Deus resume todas as armas da nossa milícia, e essas armas não são carnais. Não vencemos o diabo com armas carnais. O que são armas carnais? O que a palavra carnais está fazendo aqui nesse texto? Carnais são modos humanos de agir. Não é com boas ideias humanas que vamos vencer o diabo. Não é com estratégias humanas que nós vamos vencer o diabo. Não é com programações humanas, nem com instrumentos humanos que nós vamos vencer o inimigo. O inimigo é espiritual. E para vencer o inimigo espiritual, precisamos de armas espirituais
E para usar as armas espirituais, temos que ser homens espirituais. Estão entendendo essa palavra, irmãos? Então, as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas elas são o quê? E sim, poderosas em Deus, para fazer o quê? Para destruir fortalezas. O que estava na cabeça de Paulo quando ele usou aqui a palavra fortalezas? Antigamente, as cidades não eram como hoje, abertas. Você passa pelo trevo, está dentro da cidade. Antigamente, por causa dos tempos bárbaros em que viviam, as cidades eram amuralhadas, imensas muralhas ao redor das cidades. Essas muralhas é que Paulo chama aqui de fortalezas. Lá em cima dessas muralhas havia guaritas, onde ficavam os atalaias. Os atalaias eram os vigilantes, que ficavam num lugar bem alto para avistar se porventura, de longe, de qualquer direção, estivesse se aproximando algo estranho, estivesse se aproximando algum inimigo. Essas fortalezas imensas, essas muralhas, envolviam as cidades, porque eram tempos bárbaros. Assim como nós temos, por exemplo, na Bíblia, lá no Antigo Testamento, várias cidades, como por exemplo a cidade de Jericó, que foi a primeira cidade conquistada na entrada do povo hebreu, liderados ali por Josué, o sucessor de Moisés. A primeira cidade a conquistar foi a cidade de Jericó, que tinha imensas fortalezas. E Deus mandou o povo fazer o cerco de Jericó, cercar as muralhas de Jericó, tocando as trombetas 7 vezes durante 7 dias, e no 7º dia, pelo poder de Deus, as muralhas caíram. Aleluia. Por que aquilo aconteceu? Essas muralhas representam uma proteção que nós erguemos na nossa mente para proteger a nossa mente, sabe do quê? Da palavra de Deus. Essas fortalezas são altivez. A altivez que Paulo coloca aqui no versículo 5, altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Porque dentro da nossa mente, nós abrigamos sofismas, ideias falsas, doutrinas falsas, e que nós achamos que é verdade, que são verdade, e porque achamos que são verdades, levantamos uma fortaleza de altivez. Altivez, orgulho e de soberba, e ficamos dizendo por aí: ninguém vai mudar a minha cabeça. Eu só creio naquilo que está lá dentro da minha cabeça, e ninguém vai tirar isso da minha cabeça. Eu tenho experiência de pregar para muitas pessoas, assim no tu a tu, no particular, e essas pessoas dizem para mim assim, muita gente dizendo para mim assim: não adianta você ficar pregando para mim não, porque você não vai mudar a minha cabeça. Elas estão com a cabeça cheias de sofismas, de ideias falsas, doutrinas falsas, mas que elas acolheram na sua cabeça como se fossem verdade, e levantaram uma imensa fortaleza de altivez que está levantada contra o verdadeiro conhecimento de Deus, contra a verdade, para que a palavra de Deus não penetre na cabeça dessas pessoas. Só que a palavra de Deus, ela é poderosa para destruir as fortalezas e para penetrar nessa cidade. Quando as muralhas de Jericó foram derrubadas, eles penetraram na cidade de Jericó, os hebreus entraram na cidade de Jericó e fizeram, sabe o quê?
mataram os seus habitantes. Mataram homens, mulheres e crianças, os habitantes que habitavam em Jericó, porque a ordem de Deus era matar todos. Esses habitantes representam os sofismas, os pensamentos errados que estão na nossa mente. A palavra de Deus, ela quer, primeiro, destruir essa fortaleza, derrubar essa altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e a palavra de Deus, penetrando em nossa mente, ela mata, ela destrói os sofismas, destrói as mentiras, e o Espírito de Deus escreve a verdade da nossa mente. Aleluia. Nas antigas conquistas de cidades, aqueles habitantes que não eram mortos, porque geralmente quais eram os habitantes que eram mortos? Eram os habitantes que eram militares, os habitantes que eram soldados e que vinham lutar contra os invasores. Eles morriam. Mas os habitantes civis, que não eram militares, que não vinham lutar, eles não eram mortos, eles eram escravizados. Eles eram obrigados a servir como escravos. É isso que significa o que Paulo disse aqui, ó, levando, versículo 5, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo Jesus. Uma conquista acontece aqui, ó, na nossa cabeça, pela palavra de Deus. É assim que a verdade age. É assim que Jesus, a verdade absoluta, age. Por que eu estou dizendo a verdade absoluta? Jesus Cristo, que é a palavra de Deus, não é uma verdade relativa. A palavra de Deus não é relativa a tempos. Tem gente achando que a palavra de Deus é relativa a tempos. E tem gente que diz assim, não, a palavra de Deus, aí a Bíblia Sagrada, aí já está ultrapassada, porque os tempos mudaram. Isso aí foi escrito para épocas antigas. Agora os tempos são outros. Os tempos mudaram. E por isso agora, né, a palavra de Deus, essa Bíblia aí, ela era relativa, ela tinha relação com aqueles tempos passados. Agora com os tempos presentes não, nós já temos outras ideias mais atuais, outras ideias mais modernas, outras ideias mais liberais. Mentira, amados. A verdade não é relativa, a verdade é absoluta. A verdade é absoluta, a palavra de Deus é absoluta porque ela é válida em todas as épocas. Aconteça o que acontecer, a humanidade pode mudar naquilo que quiser mudar, pode progredir e evoluir no pecado, mas a palavra de Deus continua a mesma palavra absoluta, sendo ela o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, mas também poder de Deus para a condenação de todo aquele que contra ela se levantar. A palavra de Deus é absoluta. E Jesus declarou esse absolutismo da palavra ao dizer: os céus e a terra passarão, porém as minhas palavras jamais passarão. É palavra eterna, ela vai sempre se cumprir na vida de todas as pessoas. Tem gente que pensa que por não ser crente, por não ser cristão, não está debaixo da palavra de Deus, que a palavra de Deus é só para os crentes, a palavra de Deus é só para os cristãos. Não é não. A palavra de Deus é para todos. Quem pensa que não está debaixo da palavra de Deus, está debaixo da palavra de Deus. A mesma palavra que é a espada do Espírito, ela é também descrita em Hebreus capítulo 4,
versículo 12, como uma espada de 2 gumes. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes, e que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir todos os pensamentos, propósitos e intenções do coração do homem. A palavra de Deus é uma espada de 2. Por que 2 gumes? Um dos seus gumes, um dos seus lados é para operar salvação. E o outro gume, o outro lado é para operar a condenação. A palavra de Deus opera as 2 coisas: salvação em quem crê e condenação em quem não crê. Por isso a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17. Aleluia. Vocês estão ouvindo hoje essa palavra e recebendo esta verdade. Jesus Cristo é a verdade. Jesus Cristo é a verdade. Vou dizer de novo porque o diabo fica endemoniado quando ele escuta isso. Porque ele é mentiroso e pai da mentira. Jesus Cristo é a verdade. Jesus Cristo é a única verdade. Jesus Cristo é a verdade absoluta. Jesus Cristo é a verdade que destrói toda mentira. É nesse Jesus que você crê? Jesus é a palavra. O diabo fez uma obra e ele conseguiu sucesso nessa obra que ele fez nas últimas décadas do século XX, de meados do século XX para cá. Essa obra ele fez no meio dos cristãos, no meio das igrejas cristãs. O que o diabo fez? Separar Jesus da palavra. O diabo colocou na cabeça dos crentes, dos cristãos, que Jesus é uma coisa e a palavra é outra coisa. Eu já vi até crentes falando assim: eu amo Jesus, mas eu não suporto Bíblia. Não, Jesus eu gosto, mas de ler Bíblia eu não gosto, não. Acho Bíblia muito chato. Mas Jesus eu gosto. Esse Jesus que ele gosta é falso. Porque o verdadeiro Jesus é a palavra. Ele é o verbo de Deus. João capítulo 1 está lá bem claro: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, tudo foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aí chega no versículo 14 e diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus é esse verbo, Jesus é essa palavra, Jesus é a palavra viva e eficaz de Deus. E por isso ele diz aqui: eu sou a verdade. E quando ele ora por nós ali, ó, em João, desculpe, João 17, 17, João, primeiro versículo que nós temos ali agora, João 17, 17, quando Jesus ora por nós, ele ora por todos os salvos, ele ora ao Pai pela nossa santificação, dizendo: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Repitam. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aleluia. João 14,6 ele diz: eu sou a verdade. João 17, 17 ele diz: a tua palavra é a verdade. Então o que ele está dizendo, juntando os dois versículos? Ele está dizendo: eu sou a palavra. Jesus é a palavra? Eu sou a palavra. A palavra de Deus é a verdade. E tudo aquilo
que não está nessa palavra, não é revelado nessa palavra, é mentira. Eu coloquei aqui para vocês alguns textos de alguns salmos no Antigo Testamento, e às vezes fazendo uma conexão aí com o Novo Testamento, começando do Salmo 25, versículo 5. Salmo 25, versículo 5. Onde Davi ora, suplicando ao Senhor: guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Repitam. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Aleluia. Glória a Deus. Guia-me na tua verdade. Que oração maravilhosa, hein? Tem gente que pensa que pedir para Deus guiar a vida dele é pedir para Deus assim: Senhor, me guia agora aqui nessa decisão que eu vou tomar, nesse meu trabalho, naquela outra coisa, ou naquele relacionamento. Me guia aqui, Senhor, nesse trabalho. A maneira de Deus nos guiar, amados, é nos guiar aqui na verdade. É nos guiar aqui na palavra. Algum tempo atrás, né, uma pessoa que nós nem conhecemos, nunca esteve aqui na igreja, mas ela conseguiu o telefone lá de casa, ligou e falou com a minha esposa, né? Porque deram o telefone, deram o nome da minha esposa como pastor Elaine. E essa moça falou assim: a senhora que é a pastora Elaine? Sou eu sim. A minha esposa disse: sou eu sim, a pastora Elaine. Me deram o telefone da senhora, a senhora ora por nós, né, pelas pessoas. Não, eu posso. O que você quer que eu ore por você? Eu quero pedir para a senhora para orar para Deus me guiar agora, me guiar agora no meu casamento, que eu estou para me casar, que Deus me guie, me abençoe, e Deus dirija aí tudo que vai acontecer no meu casamento. Ah, é mesmo? Com quem você vai casar? Não, Aí minha esposa perguntou mais algumas coisas, que eu não conhecia ela, assim, pelo telefone, foi perguntando e dizendo assim, e ela falou assim: enquanto a senhora estiver orando, ora, né? Ora porque Deus ainda está fazendo uma obra no meu futuro marido, né? Ele já foi casado 3 vezes e tem 2 filhos de cada casamento, e esse último casamento agora que ele teve está dando muitos problemas, o divórcio não sai, ele tem um problema de cigarro e de bebidas, ele é alcoólatra, bebe demais. Aí a minha esposa perguntou: e você quer que eu ore para Deus guiar você nesse casamento? Ora por mim, pastora, porque já teve 3 profetas que disseram que ele que é o eleito de Deus para a minha vida. Minha esposa falou: essas profetas aí são profetas de Satanás. Porque Deus nos guia na sua verdade. Deus nos guia na sua palavra. E pela palavra de Deus, você não pode se casar com quem não é crente. Só para começar. Você não pode entrar num jugo desigual, porque não há comunhão entre luz e trevas. Eu não posso orar para você pedindo para Deus te guiar numa coisa que Deus não quer, que não agrada a Deus. Deus não nos guia em nada daquilo que não lhe agrada. Deus nos guia na verdade, amados. Deus nos guia na palavra. Foi por isso que ao lado desse versículo aí, do Salmo 25, deixa um dedinho aí marcando, deixa um marcador aí, e vai lá para o Novo Testamento de novo, no João capítulo 16, versículo 13, onde Jesus declarou o ministério do Espírito Santo. João 16, 13. Eu coloquei do lado desse Salmo 25, 5 ali. João 16, 13, Jesus falando acerca de qual seria o ministério do Espírito Santo quando ele viesse. E ele já veio, e esse é o ministério do Espírito Santo. E Jesus chama o Espírito Santo aqui de o Espírito da Verdade.
Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Vocês. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Aleluia. Jesus chama o Espírito Santo aqui de... Diga, Espírito da verdade. Porque o Espírito Santo é o Espírito de Cristo. Ele é a verdade. É o Espírito que inspirou toda essa palavra a todos os escritores, desde Moisés até o apóstolo João no Apocalipse. Toda a Escritura, 2 Timóteo 3,16, está escrito: toda a Escritura é inspirada por Deus. O Espírito Santo de Deus é o Espírito da verdade, porque é o Espírito da palavra. E o ministério do Espírito Santo é nos guiar a toda a verdade. Nos guiar a toda a palavra. Como ele faz isso? Ele faz isso gravando essa palavra na nossa mente e nos dando poder para praticá-la, para viver essa palavra no nosso dia a dia. É assim que somos guiados por Deus. Agora eu pergunto para você, uma moça que está sendo guiada por Deus, guiada na palavra, ela vai entrar num relacionamento desse que eu citei agora há pouco? Ela já errou de entrar nesse relacionamento. Foi o Espírito Santo que levou ela a entrar nesse relacionamento? Não, foi a desobediência dela que levou a entrar nesse relacionamento. Não venha, amados, depois que você entrou na mentira, entrou na desgraça, entrou na desobediência, pedir para Deus guiar você nessa desobediência aí, que Ele não vai guiar, não. Ele nos guia na verdade. A palavra é a verdade. E guiados na verdade, somos guiados no caminho seguro que é Jesus, e não vamos entrar em roubada. Aleluia. Voltando para o Salmo 25 agora, deixa eu marcando lá. Voltando para o Salmo 25, tem ainda o versículo 10, que diz: todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Vocês. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Aleluia. Vamos colocar todas essas veredas no singular, né? O caminho do Senhor, que é Jesus, eu sou o caminho, é um caminho de quê? De misericórdia e verdade. Tem muitos cristãos que só querem a misericórdia, mas não querem a verdade. Eles acham que a misericórdia é suficiente para salvá-los. Deixa eu dizer para você, não é. A misericórdia de Deus foi quem levou Deus a nos dar a sua verdade, a nos dar o seu Filho Jesus. Agora, quem rejeitar essa verdade, quem não quiser essa verdade, quem não conhecer essa verdade, quem não tiver interesse por essa verdade, vai restar misericórdia para ele no final? De maneira alguma. Ele perdeu a misericórdia porque ele rejeitou a verdade. O caminho do Senhor é de misericórdia e verdade. Pela misericórdia, Deus nos deu a verdade. De tal modo amou o mundo que deu seu Filho Jesus, que deu a sua palavra, que deu a sua verdade absoluta.
Agora, quem rejeita essa verdade, perde também a misericórdia. E é por isso que o restante do versículo diz que as veredas do Senhor são misericórdia e verdade. Para quem? Para todo mundo? Para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Aleluia. Então, qual a relação? Você viu nesse versículo 10? A relação entre misericórdia e verdade. Agora vai para o Salmo 31. Salmo 31, versículo 5. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Repita. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. O Salmo começa com uma das 7 palavras da cruz. Uma das palavras que Jesus disse antes de morrer na cruz do Calvário. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Aleluia. E Davi, então, inspirado pelo Espírito, escreveu aqui essa palavra. E no caso dele, Davi diz: tu me remiste, Senhor. Falamos de redenção agora há pouco, no outro salmo. Deus da verdade. O verdadeiro Deus, ele não é Deus da mentira. Ele é Deus da verdade. Não coloque mentiras na boca de Deus, porque da boca de Deus não sai mentira. Da boca de Deus só saiu a verdade. Por isso, essa própria verdade aqui, que é a palavra de Deus, Deus declarou aqui na sua verdade, que se aparecessem pessoas com doutrinas diferentes, que não são confirmadas aqui nessa verdade, sejam anátema. É a Bíblia Sagrada que é a verdade, a palavra de Deus. Doutrinas que ultrapassam a Bíblia são mentiras e não são de Deus, porque Deus não é o Deus da mentira, Ele é o Deus da verdade. Aleluia. 37, Salmo 37, o salmo que nós estamos aqui meditando versículo por versículo, e já passamos pelo versículo 3, que diz: confia no Senhor e faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Repitam. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Por isso eu coloquei o título ali, Alimento da Verdade. A palavra de Deus, que é a verdade, ela é servida para nós como um alimento. Por isso Jesus repetiu várias vezes em João capítulo 6, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. A minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Jesus está falando de maneira metafórica, dizendo para todo mundo: eu sou a verdade da qual você precisa se alimentar. Comer a carne de Jesus e beber o sangue de Jesus é se alimentar da verdade, é se alimentar da palavra de Deus. Como diz aí o final desse versículo, repita: alimenta-te da verdade. É alimentados da verdade que nós podemos, então, habitar na terra, fazer o bem e confiar no Senhor. Porque estamos alimentados da verdade. E como nos alimentamos da verdade? É só ver no Salmo de número 1. É sermos aquela pessoa que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores, e que tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Ele será como a árvore plantada junto à corrente de águas, que dá fruto na época própria, cuja folhagem nunca murcha, e tudo quanto faz prosperará, será bem sucedido.
Os ímpios não são assim. Eles são como a palha levada pelo vento. Por isso, os ímpios não prevalecerão na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Aleluia. Então agora a verdade foi revelada para nós, para que nós nos alimentemos. O corpo necessita de alimento material. A alma necessita de alimento espiritual. E o único alimento espiritual é a palavra de Deus. Não vai cair naquela música errada que cantavam por aí, que fazia um monte de sucesso por aí, fez muito sucesso por aí no meio dos crentes, né? E ela começa com duas mentiras. A música já começa com duas mentiras. Primeiro, Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. A música já começa com duas mentiras. Deus rejeita a oração, sim. João capítulo 9 diz que Deus não ouve oração de pecadores. Deus não ouve pecadores. Deus rejeita todo tipo de oração cujo centro dessa oração não seja a vontade de Deus. Deus não atende orações cuja vontade colocada nessas orações seja vontades carnais, egoístas, interesseiras de homens. Deus não atende pedidos para vaidades nem para o orgulho humano. Deus rejeita muitas orações. O Salmo 68 ainda fala assim, o salmista diz no Salmo 68, até quando estarás indignado contra a oração do teu povo? Deus fica até indignado com certas orações. Então Deus rejeita muitas orações. Segunda mentira da música, oração é alimento. Mentira. Em nenhum lugar da Bíblia você vai achar isso. Oração não é alimento, a palavra é alimento. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Oração é exercício, não alimento. O que acontece se você for se exercitar sem estar alimentado? Vai ficar fraco, vai dar tontura, vai desmaiar. As pessoas oram errado porque não estão alimentadas, não estão espiritualmente nutridas pela palavra de Deus. Pessoas nutridas pela palavra de Deus vão ter uma oração sadia, uma oração centralizada na vontade de Deus, como Jesus ensinou no Pai Nosso. Faça-se a tua vontade. Aleluia. Aí essa oração é a que Deus quer que a gente ore e que Ele não vai rejeitar. Mas oração não é alimento. Oração é exercício. Alimento é a verdade. Alimento é a palavra. Agora Salmo 40, versículo 11. Relação entre graça e verdade. Salmo 40, versículo 11. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guardem-me sempre a tua graça e a tua verdade. Repitam. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guarda-me sempre a tua graça e a tua verdade. Aleluia. A salvação é pela graça. A graça do Senhor Jesus Cristo. Só que essa salvação, ela tem um elemento importante, crucial, e sem o qual perde a graça. É a verdade. A salvação é pela graça, mas ela é operada pela palavra na nossa vida. É operada pela verdade. Então vimos a relação misericórdia e verdade, e agora a relação entre graça e verdade. Deixa marcando aí no Salmo, nós vamos voltar para o livro dos Salmos, e dê mais uma olhadinha em João,
no Novo Testamento, João, capítulo 1, aqueles 2 versículos ali que eu coloquei do lado, o versículo 14 e o versículo 17. João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Repitam. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Agora o 17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Vocês. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Nesses 2 versículos, Jesus veio cheio de graça e de verdade. É justo que alguém queira só a graça, mas não queira nem saber da verdade? Quem não quiser a verdade, também não vai ter a graça. Vai ter a desgraça. Vai ter o contrário da graça. Vai ter a condenação. A graça nos alcança por meio da verdade, por meio da palavra. Sem palavra não tem salvação. A graça age por meio da palavra. Aleluia. Agora para o Salmo 119, que é o maior salmo. Mas nós pegamos dele aqui só o versículo 160. As tuas palavras são em tudo verdade, desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Vocês. As tuas palavras são em tudo verdade, desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Aleluia. Portanto, esse é mais um dos versículos bíblicos que defendem que toda a Escritura é palavra de Deus e todas as palavras de Deus, todas as doutrinas de Deus reveladas na Escritura são em tudo verdade. Maravilha, né, amados? As palavras de Deus, palavras da verdade. Salmo 138, Salmo 138, é o último salmo que eu estou colocando aqui para vocês nessa noite. Salmo 138, versículo 2. Davi orou dizendo: prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Vocês. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Magnificar é o quê? É engrandecer. Deus engrandeceu o seu nome e a sua palavra. A palavra de Deus, amados. Como pastor, eu tenho experiência de saber que muitas igrejas evangélicas estão deixando a palavra de Deus para escanteio, deixando de lado a palavra de Deus. A palavra de Deus é para ser exaltada no meio da congregação.
O maior tempo de qualquer reunião tem que ser dedicado à palavra. Hoje em dia, estão dedicando só a músicas, a danças, a apresentações. Tem igrejas que nem usam mais luz, é tudo no escuro, porque é só para o povo dançar, cantar. Parece boate. São igrejas nas trevas. Jesus é a luz. A palavra é a luz. A palavra é claridade. É para esclarecer, não para entenebrecer. A palavra deve ser exaltada. O nome do Senhor e a sua palavra estão no centro das nossas reuniões. Por isso que meditamos e exaltamos a palavra de Deus, porque nós somos gerados filhos de Deus por essa palavra, por essa verdade. E o nosso último texto de hoje é o do Novo Testamento aí, Tiago 1:18. Aleluia. Tiago 1:18. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Leia. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Vamos entender essa palavra? A salvação é uma geração. Nós somos gerados filhos de Deus pelo poder da palavra. E nos tornamos, então, primícias de todas as criaturas. O que são primícias? Primícias é como o dízimo. O que é o dízimo? Dízimo, a palavra dízimo é uma palavra hebraica, que significa 10%. 10% da sua renda. Você ganhou o salário, tá? Você recebeu o seu salário. Uma 10ª parte, 10% da sua renda é o dízimo. A primeira coisa que você tem que fazer com o seu salário não é pagar o seu aluguel, não é pagar o seu condomínio, não é comprar no supermercado, não é comprar nas lojas, não é comprar alguma coisa, não é pagar a conta de água, não é pagar a conta de luz, nem do telefone. A primeira coisa, isso significa primícias. Primícias é a primeira coisa. A primeira coisa que você tem que fazer com o seu salário é separar o dízimo e doar esses 10% na pregação do Evangelho de Cristo Jesus. Quem quiser saber mais sobre isso, venha sexta-feira, porque sexta-feira eu vou explicar tudo sobre dízimo. Eu estou usando dízimo agora aqui, só para dizer que o dízimo tem um caráter primicial. São primícias. Não é a última coisa que você vai fazer com o seu salário, não é a primeira coisa. Isso é o dízimo. Toma isso como comparação e veja o que Deus está fazendo na história da humanidade. Quem são as criaturas? As criaturas aqui são as criaturas humanas. São todos os homens criados. De todos os homens criados, olha como Deus está operando a obra da salvação. Deus está operando a obra da salvação para salvar um número desses homens, não todos esses homens, não a maioria desses homens. O número desses homens, os poucos escolhidos, os eleitos de Deus, eles são primícias. Como se de todas as pessoas criadas, Deus está separando para ele só o dízimo.
digamos, 1/10. Esses são os eleitos. Esses são os que serão salvos. Esses são o remanescente fiel. Esses são os que estarão no céu, porque ouviram a palavra de Deus e a praticaram, e foram convertidos, receberam verdadeiro arrependimento, santificaram suas vidas pela palavra. Isso não acontece com a maioria da humanidade. A maioria permanecerá como criatura de Deus, e como criatura de Deus é para condenação. De todas essas criaturas, Deus gera pela palavra da verdade, Ele gera as suas primícias. E Deus leva para Ele só o que Ele quer. Por isso Paulo escreveu em 2 Timóteo 2,19, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo, 2 pontos, o Senhor conhece os que lhe pertencem. Glória a Deus. Essa é a verdade, amados. Jesus é a verdade. E Jesus diz aqui em João 14,6, eu sou a verdade. Ontem nós vimos, eu sou o caminho. Hoje vimos, eu sou a verdade. Não falte quarta-feira. Quarta-feira vamos ver, eu sou a vida. O que isso significa. E aí estamos encerrando esse João 14,6 e prosseguindo aí dentro dessas reflexões na palavra do Senhor para a nossa vida, em nome de Cristo Jesus. Aleluia. A Ele a honra e a glória. Agora feche os seus olhos por um segundo aí. Faça o maior silêncio. O Espírito de Deus vai derramar essa palavra no seu coração. Para você sair daqui essa noite sabendo com toda a convicção que só Jesus é a verdade. Só Jesus é a verdade. Só Jesus é a verdade. A verdade absoluta. Aleluia. Aleluia. Comece a falar com Jesus agora, dizendo que você confirma isso dentro do seu coração. Senhor, eu creio que Tu és a verdade. Eu creio que a Tua palavra é a verdade. Eu creio que Tu és a palavra de Deus viva e eficaz, mais poderosa do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, discernir os pensamentos e propósitos e intenções do nosso coração. Damos graças a Ti, Senhor, pelo privilégio de estarmos reunidos aqui para receber essa palavra, para receber essa verdade, para entendermos essa palavra, para entendermos essa verdade plenamente nas nossas vidas. Por isso Te adoramos, ó Deus, damos graças, louvamos, engrandecemos, exaltamos o Teu nome, Senhor. Obrigado, Jesus, Te adoramos, Senhor, e magnificamos, engrandecemos, acima de tudo, o Teu nome e a Tua palavra. Palavra que é poderosa para operar em nós a graça, para operar em nós a eterna salvação. Por isso Te glorificamos, Senhor, entregamos a Ti a nossa vida, Senhor. Que essa verdade opere, ó Deus, poderosamente dentro de nossos corações. Que essa verdade opere poderosamente dentro de nossas vidas, Senhor, a fim de que sejamos transformados e edificados no Senhor, conforme a Tua palavra, conforme a Tua verdade, ó Deus.